Fala galerinha, tranquilo? Seguinte, para nossa live de hoje, certo? A gente vai ter que trabalhar aqui, ó, com um videozinho, mas na semana que vem tá tudo certo, ok? A gente começa a voltar ao nosso calendário normal, ok? Mas para hoje a gente vai continuar estudando sobre os indígenas no Brasil, certo? Já passamos, na nossa aula de segunda-feira, algumas características de como é que cada tribo indígena ocupa um lugar diferente, certo? Elas não possuem as mesmas características. O que é isso? Tem tribo indígena no Brasil que eram de caçadores, tem tribo indígena no Brasil que eram sambaquis, estão lembrados? Aqueles que ocupam as regiões próximas de rio e água e vivem principalmente da pesca, certo? E temos também aquelas tribos indígenas que são de agricultores, ou seja, que tem uma vida mais nômade, que tem uma aldeia diferente, não precisa ficar percorrendo todo o território, certo? Dando continuidade nisso, o que eu queria que vocês sacassem? Eu preciso que vocês entendam que quando a gente fala de índio, quando a gente estuda os indígenas, eles não são todos iguais. Coloca isso na cabeça de vocês, beleza? Índio não é a mesma coisa, nem todos eles têm o mesmo comportamento, nem todos eles têm a mesma língua, nem todos eles têm a mesma cultura. Lembrando que foram os europeus que chamaram todos os habitantes, ou seja, todo mundo que já existia no Brasil, quando os europeus chegaram, de índio, certo? Mas os próprios índios aqui no território, eles se veem como pessoas diferentes, ou seja, existem várias tribos indígenas, vários grupos diferentes, que têm língua, o Macro-G, o Aruaque, o Panô, o Caitubi, o Tupi, o Guarani, os Tapóias, ou seja, isso é tudo língua, ou seja, dialetos diferentes. Só para vocês verem como é que eles não são iguais, certo? Dito isso, eu quero que vocês grifem para mim, ó, o segundo e o terceiro parágrafo, não é para grifar tudo, certo? Grifem aí o que vocês acharem de mais importante no segundo e no terceiro parágrafo da página 137, ok? Que vai falar como é que os indígenas eles têm costumes diferentes, religiões diferentes, línguas diferentes, ok? Quero que isso tudo seja grifado e como é que ele se torna um grupo diferente do outro, beleza? Passando para a página 138, essa vai ser importante, ok? Ó, quero que vocês grifem o parágrafo inteiro, o segundo parágrafo inteiro, porque tem dois mapas aí na página 138, certo? Um mapa de como é que os índios ocupavam o território. O que é isso? Onde é que eles viviam no mapa do Brasil antes da chegada dos portugueses e o que aconteceu com os indígenas depois da chegada dos portugueses. Como é que eles vão ser dizimados? O que é ser dizimado, galera? Como é que eles vão sendo mortos? E por que o índio é morto? Porque ele é escravizado, porque ele sofre doença do europeu, o europeu não tem remédio porque não liga para a vida do índio. Eles sofrem guerras, sacou? E todos esses episódios vão diminuindo o número de população indígena. O que é isso? Eles vão desaparecendo. Por quê? Porque eles vão morrendo. E o europeu e o português aqui no Brasil, ele vai sendo completamente violento, negativo, e vai causando um mal para esses povos, certo? Isso, continuando aí na página 138, isso leva a uma necessidade de hoje, nós, os povos brasileiros, o povo do Brasil, proteger esse indígena, sacou? A gente precisa, galera, respeitar essa diferença, a gente precisa entender que se eles estavam aqui no território, eles têm direito a usar essa terra, certo? E tem um monte de fazendeiro, um monte de criador de animal, um monte de gente que quer explorar a mata, que quer ganhar dinheiro, que quer destruir isso tudo.
e acha que o índio ele não tem que fazer parte disso e que não tem que ser protegido, porque ele pode já morrer um monte e já pode morrer mais um. Então, na página 138 aí, ó, tem uns itens sobre as terras indígenas. Não precisa grifar não, mas isso é legal vocês saberem, ok? Para finalizar e para vocês entenderem, para fazer atividade, já vou passar, beleza? Para fazer atividade e de entender que o índio brasileiro, ele não tem que ter o mesmo estilo de vida do europeu e nem por isso isso é considerado errado. A gente já aprendeu lá na apostila passada, quando a gente ainda estava em aula presencial, sobre etnocentrismo. E o que é o etnocentrismo? É um povo achar que a sua cultura é superior à do outro. E isso gera preconceito. Por quê? Porque a gente acha que o outro é inferior, que a gente acha que o outro é preguiçoso, que a gente acha que o outro não sabe fazer nada, que o outro não merece. Mas, na verdade, essa outra cultura, ela é diferente da nossa. E mesmo ela sendo diferente, a gente precisa respeitar muito. Por quê? Porque nem todo mundo é igual. E a gente precisa aprender a respeitar as diferenças. O indígena no Brasil, ele não usa a terra igual a gente usa. A gente usa para agricultura, para criar animal, para plantar soja, para plantar milho, para criar gado, para criar porco, galinha, enfim. O indígena, ele tem uma outra relação com a terra, porque a cultura dele cria isso, sacou? A cultura dele é uma cultura de harmonia, de preservar, de cuidar dos animais, de viver junto, de viver coletivo. E o europeu vai ver isso como diferença, vai ver isso como algo inferior. Ou seja, vai julgar a cultura do indígena, vai falar que o indígena está errado, porque não tem a mesma cultura do europeu. E vocês já aprenderam que julgar culturas não é certo. Beleza? Para finalizar, o que eu vou pedir para vocês? Tem aí, ó, bastante tarefa, porque é para segunda-feira. Nas páginas 139 e 140, 4 quadrinhos, 2 em cada página, explicando um pouquinho sobre a vida de 4 tribos indígenas. Eu quero que vocês façam para mim um resuminho de 2 linhas para cada, certo? Ó, 2 linhas explicando como é que era a vida dos Guajajaras, 2 linhas no mínimo. Pode fazer mais, beleza? No mínimo 2. Explicando como é que era a vida dos Guajajaras. Depois, mais 2 linhas no mínimo, como é que era a vida dos Cajará. Depois, como é que é a vida, como é que vivem os indígenas dos Yanomamis. E como é que é a vida e o estilo dos Munduruku. Beleza? Grifem isso daí para mim, façam um resuminho e me mandem. Além disso, para finalizar, atividade 2 da página 141. Então, ó, grifar o que eu fui falando no vídeo, beleza? Montar esse resuminho de no mínimo 2 linhas dessas 4 tribos com o que vocês acharem de mais importante sobre o estilo de vida e fazer para mim a atividade 2, A e B. Beleza? Valeu, galerinha. Até segunda.